Bem, gente, então vamos dando início à nossa aula agora, para a nossa correção do capítulo 5. Mas antes disso, fazer alguns comentários sobre o Egito Antigo. Faço uma síntese, depois vocês vão assistir a videoaula que está na nossa sala virtual. Bom, não esqueçam que o Egito ele tinha uma íntima relação com o Rio Nilo, né? O Rio Nilo ele foi visto pelo Heródoto, historiador grego, né, que o Egito era uma dádiva, um presente do Rio Nilo. Essa referência, que foi feita pelo Heródoto, está ligada principalmente à dependência, no primeiro momento, claro, do Egito ao Rio Nilo. Né? Quer dizer, então era algo do seguinte: foi possível o Egito, né, uma sociedade se desenvolver naquela região desértica, mas por conta do Rio Nilo. Né? Então seria essa a referência dele. O Egito, uma dádiva do Nilo, um presente. Então esse presente está ligado principalmente, né, claro, ao que o Nilo proporcionava ao Egito. O alimento, a caça, a pesca, né, que os animais iam tomar água no Nilo, né, o comércio, a agricultura, já que as águas do Nilo inundavam as margens, fertilizando as margens, né, a partir de sedimentos que vinham com a água das chuvas também, e aí tornava fértil as margens do Nilo. Então, por isso que é considerado como é, uma dádiva, né, um presente do Nilo. Uma outra coisa bem interessante sobre isso é que faz parte da chamada sociedade hidráulica, aquelas sociedades que tiveram íntima relação com os rios no momento de dependência em relação ao rio. Mas depois eles vão construir canais para levar água a um outro local mais distante, né, onde eles poderiam realizar o plantio, né, e não sofrer tanto com inundações. Então, a história do Egito Antigo ela é dividida em três momentos, né? O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Né? Isso aí está lá na nossa aula também, que ela tem aí acho que uns 20, 30 minutos de aula, uns 30, né, para lá, que está na nossa sala. Então, quer dizer, foram três fases. E o Egito ele foi dominado por outro povo durante o Médio Império. Né? Foi dominado pelos Hicsos. E esses egípcios também escravizaram os hebreus, a primeira sociedade monoteísta que se conhece, né? Que é o judaísmo. Bom, era uma sociedade onde o faraó ele era visto como divino, como Deus. Por isso que é comum se dizer que o Egito ele tinha um governo teocrático. O que é um governo teocrático? É quando o governante, ele é, além de governante, ele é uma divindade, ele é um Deus. Lembrem também que esse Egito antigo, ele é, eles acreditavam na vida após a morte. Daí o porquê que eles mumificavam seus corpos para poder a alma voltar ao corpo depois de julgada no tribunal de Osíris. Né? Então isso tudo vocês podem assistir na nossa aula que foi postada lá na sala, na turma de vocês, na Classroom. Então vamos agora para a correção. Né? Eu peço, por favor, que coloquem o uniforme da escola, tá bom? Ok? Vamos colocar o uniforme da escola, Eu já tô. tá? Eu já tô com o fome. Isso, mas quem não está com o uniforme, colocar o uniforme da escola, ok? Tá bom, bora lá. Então vamos, gente. Primeira página de correção. Nós vamos aí, tá? Pedro Arthur, tá me ouvindo? Bom dia, falando da nossa amiga Vamos aí, lá. Então vamos aqui para a correção, tá, gente? Olha só, página 72, por favor. Todos na 72. tudo começou com um menino, né? Ok? Bora Posso lá. falar primeiro que eu acho errado. Todos fechem o microfone, por favor. Quando a gente chamar, a gente abre o microfone, tá bom? Feche o microfone de vocês.
por favor. Você botar dois? Pode, bora lá. Então vamos. A1. Alguém gostaria de comentar um? Eu, Eu quem? Mariana. Mariana, você abre a câmera, por favor, e vamos lá. Eu tô com a câmera ligada, tio. Oi? É porque eu tô com a câmera ligada. Agora. Vamos lá, porque você começou a falar e apareceu agora. Mariana diz assim, ó. Observe a imagem ao lado, né? Mostra a região do Egito. Trata-se de uma representação cartográfica do território egípcio, feita com base em imagens de satélites. Analise-a e responda: qual é a região mais fértil do Egito? Então, não sei se tá certo. Eu acho que tá errado. Eu coloquei Israel, pois é perto dos rios Nilo Branco, Nilo Azul e Rio de Pura. Mas qual é a área mais fértil? Eu só posso dizer a minha? Então, eu Não coloquei importa, né? Israel. Tá, bora lá então. Quem quer falar? Posso Eu. então? É o Eu. Erasmo? É, Oi? eu botei. Eu não sei se tá certa a resposta. Bora lá. Eu botei a região do Delta Nilo, pois é próxima ao mar Mediterrâneo. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, aí só corrige, tá, Mariana? Por favor, mana. Então coloquem lá, que era a região do delta do Nilo, é quando ele vai desaguar lá no Mediterrâneo. Então, nas proximidades do Mediterrâneo, é a área que é mais fértil. E perceba. Professor, Oi. eu coloquei nas áreas perto do Rio Nilo, É do porque Nilo. nessa fonte de água. Mas ele pergunta a área mais fértil. E na imagem, observando a imagem, percebo que é uma área bem mais verde no mapa. E é próxima ao delta. Observem lá que é próximo ao Mediterrâneo. Ok? Professor, posso Tá, falar então a resposta a minha dois? é a seguinte: região do delta do Nilo, próximo ao mar Mediterrâneo. E no mapa você O pode professor observar não isso. ouviu. Eu não ouvi. Quem não Travou ouviu, na hora. tem que estar fechando o microfone, tá? Vou fechei aqui, embora não abra ainda não, por favor. Então, repetindo lá, tá? É na região do delta do Nilo, ali nas proximidades do mar Mediterrâneo. Então, próximo à confluência dos dois, quando o Nilo ele vai desaguar lá no Mediterrâneo. Então, essa área nós podemos observar no mapa, inclusive, né, numa área mais verde, quer dizer, demonstrando que é mais fértil. Ok, gente? Só dois? Quem é que quer falar dois? Caterine? Aham. Professor, Opa! eu? João Pedro, não sei se você. Tá, a Caterine está na vez. Ok? Depois da É Caterina, eu que eu não também posso consigo falar? ligar. Pode. Caterine, Professor, eu não consigo ligar a Mas eu câmera. posso Tá falar falando também, que professor? não dá pra pode. ligar a Tá, os três câmera. podem. A gente fecha lá os três. Bora lá. Caterine, para todos. O desenvolvimento da agricultura na região do Egito provocou grandes transformações na sociedade local. Um dos desdobramentos desse processo foi o surgimento dos nomarcas e, posteriormente, dos primeiros faraós. Explique o que eram essas figuras e relacione o surgimento delas com o desenvolvimento propiciado pela agricultura egípcia. Eu Caterine, coloquei que eles eram divindades que administravam a região e com o crescimento dos nomes teve trabalho. E alguns cuidavam da parte agrícola e outros com as construções de diques e canais. Caterine, gente, só a Caterine abre o microfone, tá? Para falar, porque aí os outros falando aí não dá para se entender. Caterine, abre o seu, por favor. Aí repita novamente, por favor. Caterine.
Terina, eu posso dizer? Agora, Caterine, fale. Eles eram divindades que administravam a região e com o crescimento dos nomos teve divisões de trabalho. Alguns cuidavam da parte agrícola e outros com as construções de diques e canais. E eles moravam em áreas férteis e de bom cultivo. Ok. Catarina. Tio, Oi. eu posso dizer. É a 2, né? É o Pedro, né? É o Erasmo. Erasmo, tá o João Pedro na vez e a Catarina, tá? Tá. João Pedro. Professor, posso falar depois do Erasmo? Só um minuto, bora lá. João Pedro. Então, a 2. Com o crescimento dos nomos, começou a haver uma divisão de trabalho. Havia pessoas que cuidavam do cultivo agrícola, outros das construções de diques e canais. Existiam ainda os encarregados de construir celeiros para armazenar alimentos, entre outras ocupações possíveis. Algumas dessas pessoas acabavam se destacando e assumiam cargos de poder local. O cargo mais importante é o de nomarca, uma espécie de governador. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Então, Tio, o que ele pergunta na posso questão dizer? é quem é? A Catarina tá na vez. É o Erasmo, tio. Não, mas a Catarina tá na vez ainda. Os nomos eram pessoas que se dividiam administrativamente. Uns cuidavam da agricultura, outros dos canais e outros das construções. E o faraó era o administrador máximo. Tá, bora lá que a gente vai já fechar a questão. Bora lá. Tio, se só dizer a última. Quem é? É o Erasmo. Fale, Erasmo. Eu botei. Os monarcas eram uma espécie de governador. A sua tarefa era comandar a região e assegurar alimentação aos moradores. Com o crescimento dos nomos, houve uma divisão de tarefas, sendo a mais importante pertencer aos monarcas. Com o crescimento e a divisão de pequenas regiões, de pequenos reinos. Professor, você posso falar também? Tá. Chama a Mariana comentar dela, chama a Mariana falar. Então, eu coloquei, já que eles moravam em área fértil, começou a haver uma divisão do trabalho. Havia pessoas que cuidavam dos cultivos agrícolas, outras das construções de diques e canais. É. Agora, fechando a questão, tá? A de vocês se completa. Tá certo? As opções se completam. A Mariana faltou só dizer o que era o nomos. Só falou do crescimento dele. Tá certo? Tá? Então bora lá. Olha só. Então o que eram nomos? Eram comunidades agrárias. Essas comunidades agrárias, que eram os nomos, era como se fosse uma subdivisão, né, do Egito Antigo. Então era como se fossem estados. Quem era que administrava os nomos? Os nomarcas. Durante muito tempo, antes da unificação, porque nós tínhamos o Alto e o Baixo Nilo, ou Egito. Então, desse Alto e Baixo, quem foi que unificou? Foi o Menés, o primeiro faraó, no ano 3200 a.C. Então, ele unifica o Alto e o Baixo Egito. E antes dessa unificação, na verdade, o Egito ele era formado apenas pelos nomos, que eram governados pelos nomarcas. Então, era isso que era para dizer. Nomos eram como se fossem estados. Era a subdivisão do império, que era administrado pelos nomarcas, que eram líderes locais, que eram governadores locais. Ok, gente? Ok? Minha tá certo? Sim, certinho. Mariana, você só completa a Professor. sua, tá? Oi. Caio, diga. Professor, eu posso responder a 3? Pode. Caio Manuel, né? Sim. Ô, professor, Oi. posso falar?
Eu poderia repetir a segunda por causa que eu não, a sua voz estava travando e eu tô com dúvida nessa questão. Quem é? O Matheus, do sexto A. Tá, Mateus, a segunda é o seguinte, tá? É que os nomos era a subdivisão do Egito Antigo. Antes de formar o Egito, com a figura do faraó, quem mandava no Egito Antigo eram os nomarcas, quer dizer, o administrador do nomos. Então eram comunidades, a maioria agrária, que era administrada por esse governador local. Então, o que era o nomos? Era uma subdivisão do que foi depois o Egito Antigo. Ok? Professor, você também pode falar. Ok, professor, obrigado. Beleza. Então vamos lá. A Professor, terceira. eu completei a minha. Quem é? Mariana, eu Sou eu. completei a minha segunda. Deixa a Mariana falar. Diga, Mariana. Assim, porque o senhor disse que era pra completar, né? Aí eu coloquei. Os nomes eram os nomarcas eram vistos como divindades. Os nomarcas não. O faraó apenas. O nomarca, ele era o governador local da subdivisão do império. Ok? Ok, Mariana? Professor, eu posso falar minha negra também? A terceira? Também. Tá, o Caio tá na vez, depois você, tá? Caio, vamos lá, Caio. Posso falar, professor? Pode, Caio, pode falar. Abre sua câmera, por favor. Mas a minha câmera está aberta, professor. Vai, então pode começar a falar. As primeiras comunidades sedentárias, Eu vou ler, só um minuto. Caio, eu vou ler primeiro. Diz assim, ó. Tá. As primeiras comunidades sedentárias que se estabeleceram nas margens do Nilo ficaram conhecidas como nomos. Elas começaram a surgir por volta de 5.000 a.C. De que maneira a população conseguiu controlar as cheias do Nilo? Bom, professor, as primeiras comunidades sedentárias construíam ao rio os nilometros, que eram fundos poços que eram cavados até o lençol freático para ter noção do tamanho da inundação que naquele ano ocorria e assim por diante. Tá, aí olha só. Então eles construíam. Ficou né? bem parecido com o meu. Eles chegam. Quem falou? Erógeno. Erasmo. Olha só, rapidinho. Então eles chegam ao lençol freático para prever de repente inundações, depois de cavar e tudo mais. Mas para isso, Caio, eles construíam o quê? Para facilitar de repente a plantação em locais mais distantes do Nilo. Você lembra? Professor, eu só coloquei construindo diques e canais de represa. Quem falou? Mariana. Mariana, é isso mesmo. Caio, Professor, eu posso falar o meu? tá, só um minutinho. Caio, você completa, tá certo? O seu? Você coloca o que falou a Mariana aí, que além disso, já que eles conseguiu prever inundações, aí o que eles vão fazer? Eles vão construir canais, diques, porque era assim. Você imagina, quando estava baixo o volume do rio, eles pegavam, eles construíam, bora imaginar, canais, como se fossem valas, né? Aí eles construíam. Lá no final, tinha feito o que nós chamamos de dique. Bora colocar um buraco. E essa água, quando subia o nível do rio, ela ia, a de lá ela entrava nesse dique. Ela ficava represada. Beleza? Caterine, lê o seu. Eu coloquei com a construção de diques, canais e represas, que garantiu água permanente e facilitou a agricultura e o aumento da população. Caterine, rapidão, tenho uma sugestão para você. Você fala um pouco mais alto e com o microfone não tão próximo à boca, porque está saindo muito chiado. Pode ser? Você pode repetir de novo, por favor? Caterine.
Caterine, você pode ler de novo, por favor? Oi, Na verdade, ela tá falando, é porque tá saindo muito baixo. não estou ouvindo. Ainda agora ela perguntou do senhor se tá melhorando. Só que tá muito baixo. Aí ela precisa falar no fone por causa que tá muito baixo. Então tudo bem. Pode colocar novamente, já que não deu. Caterine, tá me ouvindo? Tô. Pode falar mais alto um pouquinho, por favor? Qual o que garantiu Mais barulho. Lídia, desativa isso. Pode falar, Caterine, o seu, por favor. a construção de represas, que garantiu água permanente para Não está dando para ouvir, Caterine. Não está dando para ouvir, não. com a construção de diques, Pode falar. com a construção de diques, canais e represas, que garantiu água permanente, facilitou a agricultura e o aumento da população. É isso do que nós comentamos também agora, tá certo? Tá certinho. Tá, então construiu diques, canais, represavam a água, tudo isso para facilitar o plantio. Então, por isso que eram chamadas de sociedades hidráulicas. Eles se adaptavam ao rio, mas transformavam, ou melhor, eles conseguiam transformar ou mudar esse rio para um benefício próprio, certo? Caterine, depois, se quiser, você vê no grupo comigo, aí eu ajudo a solucionar esse problema aí do microfone, tá? Você fala comigo no privado depois, lá, ou com a tua irmã, aí eu ajudo a configurar, tá bom? Deixa eu ver como é que faz. Oi, Professor, aqui o João Correia. Eu posso falar a 1 da 77? pode. É o Gracinha, né? É. Tá, beleza. Então bora lá, gente. Agora o João já antecipou. Página 77. João, abre a câmera, por favor, tá, João? Calma aí. Tá bom. Página 77, gente, vamos lá. Caterine, quando for falar, depois abrir a câmera, tá, mana? Bora lá. Esperar o João. Aqui, professor. Bora lá. João, acompanhe lá, gente. Questão da página 77 diz assim: por que se pode dizer que a sociedade egípcia era estratificada? Explique e dê exemplos. Porque existia uma hierarquia entre as pessoas, ou seja, alguns grupos eram considerados mais importantes socialmente do que os outros. Perfeito. Posso falar o meu, prof? Quem é? Professor, posso falar dois? Mariana. Mariana, pode. Quem quer falar dois? Posso falar dois? É Caterine, dois, tá? Dois. Bora lá. A Mariana quer ler o dela, o restante fecha o microfone, por favor. Então, João, Gracinha, Mariana. Pode ler, mana. Então, eu coloquei assim, possuem níveis hierárquicos distintos, desde os faraós até os escravos. Isso. São camadas. Gente, camadas, estratos. São diferenças sociais, né? Comentando a questão. Como assim? Nem todos tinham os mesmos privilégios. Falando de Faraó e da família dele, estavam no topo, privilegiados. Aí nós temos abaixo do Faraó, temos o vizir, que era um conselheiro direto dele, privilegiado. Na ausência do Faraó, geralmente ele mandava muito, tinha muita influência. Tínhamos também sacerdotes, uma nobreza, quer dizer, eram pessoas que eram beneficiadas naquela sociedade. Um deles também merece destaque, pelo conhecimento que tinha, que era o escriba, aquele que dominava a difícil escrita egípcia e que ajudavam na administração, né? Quer dizer, coletar impostos, também era muito importante para aquela sociedade. Ok? Quem é que quer falar dois?
Eu, professor, eu. Calma lá. O Ícaro. Queria falar 2. Caterine e Ícaro, é? É. Ah, Caterine, você falou anterior, bora passar pro Ícaro essa, tá bom? Aí depois você comenta a outra, que ele não falou ainda, tá? Então, Ícaro, abre o microfone, o restante fecha, por favor. Os escribas tinham o papel de controlar o que ele era produzido no Egito. Também cuidavam de projetos de Não, construção, só um minutinho. impostos, etc. Oi, só um minuto, eu preciso ler a questão, tá bom? Para depois na correção. Acompanhe lá, por favor. Bora lá. Diz assim: a sociedade egípcia era marcada por rígidas hierarquias sociais. Alguns grupos tinham grande prestígio social, enquanto outros não eram vistos como grupos importantes. Explique o papel dos escribas nessa sociedade e relacione a posição ocupada por eles com a importância da escrita para os egípcios. Diga lá. Os escribas tinham o papel de controlar o que era produzido no Egito. Também cuidavam de projetos de construção, construções sociais e impostos. Já que eles contabilizavam o Egito, eles tinham papéis muito importantes, fazendo deles uma classe alta, sendo eles um dos únicos egípcios que sabiam ler e escrever. Isso. E é assim, gente, ó. Não era qualquer pessoa que conseguia ser um escriba. Né? Oi? Tá na 2, né? Isso. Ah, tá. Tá? Então, ser escriba não era para qualquer pessoa. Só um minutinho. Né? E demorava para estudar, para aprender a língua, ou melhor, a escrita, tá? Quem está falando? Eu pergunto quanto é 3? A 2? A 3. A 3. Então, 3 para Caterine, tá, gente? Então é isso, tá? O escriba era muito importante. Oi? Eu quero falar minha 2. Quem é a Mariana? É. Fale, Mariana. Eu coloquei assim, uma figura de grande prestígio na sociedade egípcia, ao lado dos altos funcionários e dos elevados dignitários reais. Os escribas estavam entre os poucos egípcios que sabiam ler e escrever. Era Tio. Era privilégio de pouco. Quem é? É o Erasmo que eu tô falando. Por favor. Oi? Rapidinho. Tá certo, meu. Gente, um de cada vez. Tio. Tá. O professor tá certo. Está certo, sim. Tio, é só um negocinho, rapidinho. A Bia mandou um oi pro senhor. Quem? A Bia mandou um oi ao Erasmo. Ah, um abração nela, um abraço. Professor, posso ler 3? A 3. Alguém pediu antes, acho que foi a Caterine. Então, ela lê e depois você lê a sua, tá certo? Tá bom. Tá? Então, bora lá, gente. Só comentando a 2, então, para fechar aí. A importância dos escribas. Eles dominavam a escrita e ajudavam na administração, a coletar impostos, por exemplo. Ok? Então, por isso a importância deles para aquela sociedade. Já que não eram todos que dominavam a escrita, era muito raro até. Era difícil, né? Então, primeiro nós vamos ter lá os tipos de escrita, os hieróglifos, que geralmente eram utilizados em tumbas mortuárias, em pirâmides, por exemplo, em monumentos. Aí depois tivemos a hierática, que foi uma simplificação dos hieróglifos, né? Um pouco mais simplificado, realizado normalmente lá sobre o papiro também. Né? E depois já a demótica, que era mais popular, mas já por volta do século VI a.C., ela foi criada para facilitar as transações comerciais também, realizada em papiro, sobre madeira, né? Assim como também a hierática. Bora lá. Tá aqui embaixo agora. E aí ia comentar. Professor, tem uma pergunta. Diga, Arthur. Qual é a diferença da escrita dos egípcios para a escrita dos sumérios? Ambas, elas são muito parecidas, na verdade. Só que assim, se você observar as duas escritas, né, elas utilizam o que nós chamamos de pictogramas, onde
um símbolo, um desenho, ele já traz consigo significado. Já traz consigo significado. Então, elas eram semelhantes. Agora, uma diferença entre elas, como eram escritas. Por exemplo, os hieróglifos, você poderia escrever da esquerda para a direita ou da esquerda para a direita, dependia. Não havia uma precisão. Diferente você vai ter, por exemplo, quando fala da hierática e da demótica. Por quê? Elas é apenas numa direção, da direita para a esquerda, como os japoneses hoje. Mas elas eram semelhantes porque não eram, por exemplo, como a escrita fenícia. Nós vamos ver mais à frente, os fenícios, eles tinham a chamada escrita, o alfabeto fonético. E o que era o fonético? Cada símbolo emitia um som. E a reunião desses símbolos formavam palavras. Diferente do que ocorreu, por exemplo, sumérios. Há um símbolo. E já trazia consigo o significado. No Egito, da mesma forma. Ok? E tio, a aula vai demorar. Não, nós vamos já daqui a pouco. Tem mais 11 minutos. Quem é que está perguntando? É o Erasmo, porque eu queria fazer o número 2. Vamos já agora. Tem 3, tá? Bora lá. Quem é que... A Caterine, né? Caterine, a escrita... Arthur, desculpa, tá tranquilo aí, Arthur, para você? Sim. Tá? Então bora lá. Caterine, a escrita foi criada em diferentes lugares do mundo, entre eles o Egito. Como ocorreu o processo de invenção da escrita egípcia? Escreva resumidamente as fases pelas quais ela passou. Diga, Caterine. Eu coloquei que eles criaram para facilitar a administração do império Tá e registrar fatos. Eles criaram para facilitar a administração do império, registrar fatos e transmitir comunicados, e ao longo do tempo passou por várias mudanças até a escrita de hoje em dia. E as fases dela? Aí não sei. Alguém gostaria? Ah, sim. Pode falar. Eu. Pedro, João Pedro. Tá. Diga, pode falar. João Pedro. A escrita egípcia. É a terceira, né? Espera aí um minuto. João Pedro, abre o microfone de novo, só você. O restante permanece fechado, tá? Aí você faz a leitura. A escrita egípcia foi criada na época da unificação do Alto e Baixo Egito, com o objetivo de ajudar na administração do império, possibilitando registrar fatos e transmitir comunicados a quem se encontrava em regiões mais distantes. Ok, e as fases? Aí foi a mesma coisa que a Catarina. Professor, Oi, eu posso tentar responder? quem é? Léo. Vai, Léo. A linguagem do Egito foi criada na época da invenção do Alto e Baixo Egito. Ela foi criada com o objetivo de ajudar na administração do Império, possibilitando registrar fatos e transmitir comunicados a quem se encontrava em regiões mais distantes. Ao longo do tempo, a escrita egípcia passou por várias mudanças, dando origem a diferentes sistemas de escrita. O primeiro deles é conhecido como escrita hieroglífica. Era formada por um conjunto de símbolos chamados hieroglifos, que representavam as palavras assim. Assim, o desenho de uma coruja, por exemplo, significando a palavra coruja. Também tinha os que eram os hieroglifos que representavam ação, eram chamados de fonogramas. Por exemplo, para apresentar o nome do deus Osíris, os egípcios passaram a utilizar dois hieroglifos, o de um trono e o de um olho. Isso porque trono, em egípcio antigo, era os, e olho era iri, Midas, em conjunto com o nome Osíris. E para não deixar dúvidas, depois de dois hieroglifos,
os egípcios acrescentavam o desenho de uma bandeira que significava aquela palavra e referia-se a um deus. Com o tempo, essa escrita foi simplificada ainda mais. Os egípcios que eram por volta do século 27 a.C., eu acho, a escrita hierática, meu Deus do céu, é formada por 24 símbolos, cada um representando um som. Esse tipo de escrita foi utilizado por mais de 2.000 anos, e a maior parte dos documentos que chegou às sociedades atuais foi feita nessa escrita. No século 7 a.C., os egípcios inventaram um sistema de escrita ainda mais simples chamado demótico, utilizado até por volta do século 4 depois de Cristo. Isso, olha só. Então agora, fechou aí com o comentário do Léo, né? Então nós tivemos lá, eles usavam ali um processo que foi longo de criação, né? Começa com o hierógrafo, onde o símbolo já tinha um significado, e entra até na pergunta que fez o Arthur agora há pouco, porque depois, quando criam a hierática, cada som, né, ela vai ganhar um significado, né? Quer dizer, eles começam a unir vários símbolos, né? Quer dizer, e esses símbolos, né, cada um deles, ele vai trazer um som e vai ganhar um significado diferente do outro. Então, Mudo. Aí, para simplificar, o que seria isso? Tá mudo. Oh, verdade. Professor, o senhor tá no Eu tá Isso, mudo. desculpa, verdade. Olha só, então comentando, desculpem lá. É assim, então dentro do que falou o Arthur agora há pouco, que ele perguntou, aqui mostra para nós, mais uma vez, a escrita, como é que é. Quer dizer, se nós temos primeiro a hieroglífica, né, ou o hieróglifo, né, quer dizer, que era mais em monumentos, por exemplo, né, quando os gregos tiveram contato, eles chamavam de a escrita dos deuses, né, porque estava relacionado a documentos oficiais e tudo mais, e também cerimônias religiosas. A hierática era uma simplificação do hieróglifo, né? E o demótico era uma simplificação ainda da hierática. O que significa isso? Que a escrita ela teve que se adaptar à necessidade dos egípcios para as transações comerciais, coleta de impostos, por exemplo. Ok, gente. Então vamos Professor, nós. posso falar Sim. a 1 da 81? A Quem primeira é? da 81? Eu, Josimar. Bora, Josimar. O que eu pode ser agora? Professor, Fala, professor. Josimar, eu vou ler a questão, aí você comenta em seguida, certo? Ok. Bora lá. As crenças religiosas tinham grande importância na sociedade egípcia. Por causa delas, por exemplo, os egípcios desenvolveram as práticas de mumificação. Explica o que era a mumificação e por que a sociedade egípcia a realizava. A mumificação era um ritual que até a sua conclusão levava até 70 dias. Para os egípcios, a vida não acabava com a morte. Eles acreditavam que existia a vida no além. Isso, perfeito. Então, egípcios acreditavam numa vida após a morte e por isso mumificavam o corpo. Porque a alma ia ser julgada e depois ela ia voltar a esse corpo, né? Então, por acreditarem numa vida após a morte. Isso é importante, gente, que o processo de mumificação, ele era bem longo, tá? Não pense que era algo muito rápido, era muito longo. Passava até meses, né? Primeiro eles tiravam, né, os órgãos, né? Depois eles colocavam praticamente um sal, algo para extrair o líquido. Depois colocavam em essências aromáticas e só depois que eles iam enrolar em linho esse corpo. Bom, gente, ó, pelo nosso horário, nós vamos ficar por aqui. Oi, Caio. Responder um ficou diferente da do A necessidade deles acreditarem. Pera, gente, rapidinho aí, ó. Qual a necessidade deles fazerem? Agora só ver um vídeo aqui bem rápido. Atenção lá. Acompanhe esse nosso vídeo aqui, por favor. Aí em seguida a gente conversa, tá?
Estão ouvindo? Sim. Sim. Alguém fez aniversário? Vamos lá, gente. Sei lá. Ontem, aniversário da Catarina, tá, gente? Catarina, querida, parabéns, tá? Parabéns de todos nós. Felicidades mesmo. A gente vai cantar parabéns? Quem me ajuda a cantar parabéns? Bora, gente. 3, 2, 1 e... Vai. Parabéns. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Bom, parabéns. Parabéns, moça. Um abraço em todos. Até a próxima aula. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, gente. professor. Tchau.